Prezado aluno, nesta aula você vai aprender que o ventilador, apesar de ser uma máquina relativamente simples, é preciso entendê-la em detalhes para que possa ser bem projetada para fornecer com eficiência a quantidade de ar a uma determinada operação. Existem certas grandezas muito importantes para o funcionamento e para o desempenho dos ventiladores. Com uma combinação adequada dessas grandezas, é possível escolher corretamente o melhor tipo de ventilador para determinadas condições de operação. Por caracterizarem as condições de funcionamento do ventilador, essas grandezas são conhecidas como grandezas características. Se quiser fazer uma comparação, tente relacionar o funcionamento de um ventilador e o funcionamento de uma bomba hidráulica. A velocidade angular, em radianos por segundo, é entendida também como número de rotações por minuto, ou RPM, e é representada pela letra N. O diâmetro do rotor, representada pela letra D maiúsculo, é o mesmo que o diâmetro externo do rotor. Para a mesma velocidade angular, quanto maior o diâmetro de saída do rotor, maior é a velocidade do ar que sai do ventilador. A vazão Q, em maiúsculo, é a quantidade de ar que o ventilador fornece na unidade de tempo e é dado em metros cúbicos por minuto ou por segundo. A altura de elevação representa o desnível energético entre dois pontos e é expresso em altura de coluna fluida. A altura total de elevação, H índice T, é a energia total cedida pelo rotor do ventilador ao ar. Uma parte dessa energia, H, perde-se no próprio ventilador por atrito e turbilhonamento e é chamada de perdas hidráulicas. Com isso, a altura útil, H, é definida por altura total menos as perdas hidráulicas, ou seja, a energia adquirida pelo fluido durante sua passagem pelo ventilador. A altura motriz de elevação, H índice M, é a energia mecânica fornecida pelo eixo do motor. Como toda esta energia não é aproveitada pelo rotor para transferir ao ar a energia total, uma parte dela se perde, sob forma de perdas mecânicas, nos mancais e na transmissão por correia. A potência é a energia fornecida para efetuar trabalho na unidade de tempo. Portanto, a cada altura de elevação existe uma potência com a mesma designação, útil, total e motriz. Rendimento é a relação entre potência aproveitada e potência fornecida. No caso dos ventiladores, tem-se rendimento hidráulico, rendimento mecânico e rendimento total. Este, por sua vez, é igual ao produto do rendimento mecânico pelo rendimento hidráulico. O rendimento volumétrico, representado pela equação mostrada nesse slide, considera que o termo Q é o volume de fluido que é realmente deslocado pela ação do ventilador. Já o termo Q índice F é o volume de fluido que fica continuamente circulando no interior do ventilador e é denominado vazão de fugas. Os ventiladores são especificados segundo a vazão de ar fornecida e a pressão total aplicada ao ar. A vazão é determinada em função do tempo de operação. A pressão aplicada ao ar indica a energia total recebida pelo ar e graças a ela é que o ar pode escoar ao longo de tubulações ou duto e vencer as resistências oferecidas pelas chapas perfuradas e pela camada de produto de um silo. A pressão total pode assim ser dividida em duas partes, ou seja, pressão estática e pressão dinâmica. Ao se mencionar a potência do ventilador nos catálogos dos fabricantes, normalmente se está referindo à potência motriz. Para obter a potência N índice M do ventilador, dado em cavalo-vapor, basta entrar na forma mostrada nesse slide, com a vazão Q em metros cúbicos por minuto, a pressão H em milímetro de coluna d'água e considerar o peso específico da água igual a 9.810 Newton por metro cúbico. O valor 4.500 é o fator de ajuste das unidades. A resistência
ao escoamento do ar, quando este está atravessando uma camada de grãos, depende de características da superfície do produto como rugosidade, forma e tamanho das impurezas, configuração e tamanho dos espaços intersticiais, tamanho e quantidade de grãos quebrados e altura da camada. Os dados da queda de pressão em silos, ocasionada pelo produto, são empíricos e normalmente apresentados na forma de equações e gráficos, que serão vistos mais adiante. Em 1953, Shedd obteve a queda de pressão para diversos produtos agrícolas com diferentes teores de umidade e quantidade de impurezas presentes na massa do produto. Esses dados foram apresentados em um gráfico, que recebeu a denominação de curvas de Shedd. Plotados em coordenadas logarítmicas, o gráfico relaciona a queda de pressão por unidade de altura de camada do produto com o fluxo de ar. A queda de pressão em grãos com diferentes teores de umidade e quantidade de impurezas presentes na massa de grãos é visto na figura mostrada nesse slide. Os dados apresentados no gráfico só devem ser utilizados para silos de pequenas alturas, até aproximadamente 6 metros de altura de grãos. Para fluxo de ar de 0,6 a 12 metros cúbicos por minuto por metro quadrado, pode substituir o gráfico pela equação de pressão apresentada nesse slide. Valores das constantes A e B para alguns tipos de grãos são apresentados na tabela. A relação entre queda de pressão e vazão de ar foi vista no gráfico de Shedd no slide anterior. Em um sistema de secagem de grãos bem projetado, mais de 90% da resistência ao fluxo de ar acontece na camada de grãos e menos de 10% nos canais de distribuição de ar e na chapa perfurada. Nos silos com sistema de ventilação, a massa de grãos é sustentada por chapas perfuradas e a queda de pressão sofrida pelo ar ao passar pelas chapas é determinada pela equação apresentada neste slide. Quando a perfuração da chapa for menor que 10% da área total, a queda de pressão deve ser levada em conta e calculada pela referida equação. Já entre os valores de 10 a 25% é desprezível e a taxa de perfuração acima de 25% compromete a resistência da chapa. Para obter melhor distribuição do ar e impedir a vedação dos furos pelos grãos, é preferível, para a mesma percentagem de área perfurada, um número maior de perfurações de pequeno diâmetro do que perfurações de maior diâmetro. A queda de pressão que ocorre quando se movimenta o ar em um duto é devido ao atrito nas paredes do duto, restrição ao fluxo, mudança de direção, cotovelos e alargamentos e ou contrações da área transversal do duto. O cálculo dessas perdas foge ao objetivo dessa aula, e os valores reais podem ser encontrados em tabelas apresentadas em muitos compêndios sobre mecânica dos fluidos. Apesar das equações disponíveis e de vários fundamentos físicos, não é fácil estudar a interdependência entre as grandezas características dos ventiladores, baseando-se em considerações puramente teóricas. Em vista disso, recorre-se a ensaios de laboratórios que permitem expressar a variação de uma grandeza em função da outra, em forma de gráficos, possibilitando fácil e rápida escolha do ventilador. As curvas que representam a dependência entre duas grandezas, uma vez fixadas as demais, são denominadas curvas características e devem ser fornecidas pelo fabricante do ventilador. A Air Moving and Conditioning Association, AMCA, padronizou os testes para ventiladores. O duto conectado ao ventilador tem comprimento 10 vezes maior que o seu diâmetro. A válvula cônica serve para regular a resistência ao escoamento do ar, permitindo a variação da vazão. A vazão e a pressão são medidas com auxílio do tubo de pitot e manômetros. Determinadas todas as quedas de pressão nos diversos componentes do sistema, em função da vazão de ar, é possível plotar esses dados em um gráfico H versus Q, que é denominado curva característica do sistema. Quando houver necessidade de aumentar o fluxo de ar em grandes silos,
pode-se optar pelo uso de 2 ventiladores em paralelo. Nesse caso, deve-se lembrar que esses devem ser semelhantes ou possuir a mesma pressão.